Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do portal. Eu sou Eveline Lessa, consultora de negócios e marketing, e hoje o nosso bate-papo é com Luiz Felipe, o subprefeito do Ipiranga. A gente vai só esperar o nosso convidado chegar para a gente começar, tá bom? Bonito esse quadro aí atrás, hein? Eu vejo aqui os seus vídeos aí, a última ceia. Muito bonito. Você nunca veio Nunca aqui? vi, eu tô esperando meu convite, olha isso. Não, Cara vem de aqui. pau ao vivo aqui. Não, a gente vai tomar um café ainda. Lá na Vila Mariana você foi? Eu cheguei aí. Foi Que muito pena, mas aqui. rápido, foi muito rápido. E olha, eu vou te falar, amanhã completa um ano que a gente fez a live quando você era subprefeito da Vila Mariana. Amanhã? Foi dia 28 de Nossa, março do ano passado, quando eu estava montando a arte dessa live, eu vi como essa passa, né? informação. Passa muito rápido, né? E aí aconteceu um monte de coisa. Então, acho que para começar, se apresente, conte sua história, fala até que a gente fez a live ano passado, porque o pessoal precisa te conhecer quem não te conhece. Então vamos lá, por favor, Luiz Felipe, se apresente. Bom, novamente é uma honra estar aqui. Vai fazer um ano e agora na subprefeitura do Ipiranga. Naquela oportunidade eu estava como subprefeito da Vila Mariana e hoje, há 50 dias, assumi aqui a subprefeitura do Ipiranga, né? Um convite do nosso prefeito Ricardo Nunes, que eu fiquei muito honrado. É um novo desafio. Eu fiquei 8 anos na Vila Mariana, 4 como chefe de gabinete e 4 como subprefeito. Fiz bons amigos. Ontem mesmo eu atendi a presidente e os membros da ACK, que é a Associação do Clabin, Eveline, e eu disse para eles, para você ver, né, o Clabin pertence à Vila Mariana. Então, além do contato institucional, eu fiz bons amigos. Vejo aqui que a Simone Boassin, minha amiga também, presidente do Viva Moema, está aí nos prestigiando. E é isso aí. Agradecer toda a sua audiência, o seu carinho aí, né, conosco, e conto muito contigo e espero que essa live seja bem legal aí para que os seus e os meus seguidores possam conhecer um pouco mais da subprefeitura. Tá certo. Bom, para a gente começar, eu acho importante você falar um pouquinho do papel das subprefeituras, de forma sucinta, só para as pessoas entenderem quais são as atribuições, porque quando a gente fala das questões, né, da região como um todo, as pessoas pensam no subprefeito como sendo ali a pessoa que comanda tudo, né? Saúde, segurança. Então é legal você falar um pouquinho quais são as atribuições, né, o que do trabalho da subprefeitura para as pessoas entenderem até com relação às demandas que são possíveis vocês atenderem ou não, né? Sim. A subprefeitura, Eveline, ela hoje desempenha um protagonismo da questão de zeladoria urbana. E o que consiste a zeladoria do território? É uma poda de árvore, um corte de grama, uma conservação de logradouros, guias e sarjetas, limpeza de córregos, então limpeza de bueiros para que, né, as águas das chuvas façam seu escoamento natural. Então, o protagonismo da subprefeitura, de forma resumida, é a parte de zeladoria. Da parte de uso e ocupação do solo, que é a parte de fiscalização, temos diversas posturas, né? São mais de 500 posturas de fiscalização. E todas elas feitas através do portal 156. Então, aqui vai uma primeira curiosidade, do ponto de vista de fiscalização. Hoje, o nosso primeiro pedido, o mais demandado no que tange a fiscalização, são os carros abandonados em via pública. Então, assim, muitas demandas das pessoas, nossa, mas carro abandonado? Pois é, as pessoas abandonam os carros, eu não sei, provavelmente por conta da questão fiscal, eles devem acumular muitas multas, muitos IPVAs, não conseguem, né, arcar com esse ônus tributário, portanto, eles largam os carros na rua, que vira responsabilidade da subprefeitura fazer esses carros. Além de outras demandas, que é a perturbação do sossego alheio, que hoje é departamento UPSIL, que é o responsável por essas fiscalizações de estabelecimentos que causam a perturbação,
do sossego, a gente faz a fiscalização da ALF. O que é isso? Do auto de licença em funcionamento. Além disso, fiscalização de obras irregulares, dentre outras centenas de posturas, que se eu ficar falando aqui, Evelina, a gente vai ficar aqui 3 dias, né, comentando. Mas basicamente, e bem de forma resumida, é mais ou menos isso. Perfeito. E já que a gente falou aí sobre demandas, né, e você até citou o 156, vamos falar um pouquinho quais são os canais de comunicação, como que a gente chega, como é que a gente manda uma demanda para a subprefeitura, porque assim, aqui no portal eu recebo muitas demandas, as pessoas às vezes entendem ali, misturam um pouquinho o trabalho, né, como a gente tem esse trabalho de mostrar o que a gente tem na região em termos de comércio, as pessoas às vezes nos trazem questões, né, aí que seriam destinadas a outros órgãos, né, os órgãos públicos. E aí eu explico para as pessoas que a gente precisa buscar o canal de comunicação. Então, aproveito a oportunidade para a gente falar aqui sobre os canais de comunicação hoje com a subprefeitura. Bom, o principal canal, Eveline, é o SP156, por qualquer computador, né, pelo navegador do celular. É o nosso principal canal, além do app SP156. Por exemplo, um tapa-buraco, hoje, pelo aplicativo, ele faz o georreferenciamento da onde você está. Aí você tira uma foto e isso vai para a Secretaria das Subprefeituras, que faz o agendamento e a programação para tapar aquele buraco. Então, são os principais. E uma novidade, na verdade, não é novidade porque já tem há algum tempo, eu acho que mais de um ano. É Já o tem um ano. SP156 WhatsApp. Então, as pessoas conseguem fazer sua demanda através do 156 do WhatsApp, que eu posso passar o número aqui para vocês. Pode ser? Perfeito. Então, é Pedir para o... alguém mandar aqui o número, eu consigo fixar. Mas eu já Boa. preparei, gente, depois que essa live ficar salva, na legenda vai ter para vocês aqui os contatos, bonitinho, já preparei tudo para deixar com todas as informações, mas esse do WhatsApp, para mim, foi o melhor. Ano passado eu lembro que lançou, porque o povo adora mandar uma mensagem instantânea, né? E o É WhatsApp verdade. ajuda muito nisso. Então, se alguém puder escrever aqui, o Luan puder mandar aqui nos comentários, Ah, eu boa. consigo fixar. Aí eu consigo fixar aqui o número, mas aí quem quiser anotar, já vou falando aqui, é o 11 3230 5156. É 30 ou Anotem 20? esse telefone. É 3230 ou 3220? 3230 3230 5156, certo, Isso, gente? Estou com o certo. número certo, Certo. então tá certo. Olha, e o aplicativo também é bem legal. Vou falar a minha experiência como usuária, tá? Eu já usei o aplicativo tanto para descarte regular, que a gente vai falar também sobre isso, e usei também para um carro abandonado que tinha aqui perto da minha casa, estava me incomodando. Eu vi aquele negócio que atrapalhava para você passar, porque acaba acontecendo isso, né? As pessoas às vezes abandonam os carros em locais que até dificulta você ter o acesso. Muitas ruas são estreitas, então é importante a gente abrir a ocorrência, porque a gente fica sempre pensando que o vizinho já fez alguma coisa, né? E a gente acaba não fazendo. Então, gente, viu? Mesmo que o vizinho já fez, faça também que ajuda para isso daí. Então, se ele mandar aí daqui a pouco eu fixo, que ainda não apareceu aqui para mim se veio o número, mas a gente vai deixar na legenda para vocês aí o Ó, número. já está aqui Tem o site. embaixo, ó, o Luan já colocou. 3230 5156. Deixa eu ver aqui que para mim não está aparecendo. Peraí. Eu estou vendo aqui pelo chat. Eu estou voltando aqui às conversas, porque tem muita coisa que já subiu. Não apareceu, não sei o que aconteceu, mas se puder mandar de novo, Luan, maravilhoso, ajudando a gente aqui com as informações, os bastidores, eu agradeço, ainda não apareceu. Mas vamos lá. Gente, se vocês estiverem gostando, manda coração aqui pro Instagram ver que essa live é maravilhosa, conteúdo bacana. Manda pergunta no balãozinho aqui pra gente, que às vezes sobe aqui, um monte de gente elogiando você, vê aqui já uns Olha que comentários. Tem gente que tá com saudade, gente da Vila Mariana tá aqui assistindo com saudade, Luiz Felipe. Aliás, você fez um trabalho fantástico quando a gente teve aquele apagão e eu vi você direto na rua. Eu falei, esse homem não tá dormindo, ele tá 24 horas na rua mostrando, porque não é fácil, muitas árvores enormes, né? A gente podia aproveitar e falar um pouquinho sobre árvores, né? Poda, remoção, como é que funciona todo esse processo. Bem lembrado, né? Nós fizemos aquela live na Vila Mariana, nós tivemos lá, eu tenho recordações que naquela live, Eveline, nós falamos das duas ocorrências que nós tivemos
Eu fui num podcast e aí o entrevistador, né, o Darlan, mandar um abraço aqui para ele me perguntou quais foram os maiores desafios. E aí, assim, né, o que veio em mente foram aquelas duas crises que tivemos na Vila Mariana, com ventos acima de 110 quilômetros por hora, e nas duas ocasiões caíram mais de 300 árvores, 300 em uma ocasião, 300 nas outras, com mais ou menos 150 árvores de grande porte, que tivemos que, com guindaste, com cesto aéreo, uma operação de guerra, criamos um gabinete de crise na subprefeitura para fazer frente a esses desafios que hoje, por conta das mudanças climáticas, esses eventos extraordinários serão mais recorrentes, então temos que sempre estar preparados. Fazer também aqui um elogio ao meu sucessor, Rafael Minatogawa, o novo subprefeito da Vila Mariana. Inclusive, Eveline, se você puder fazer, né, uma live com ele, depois eu vou mandar aqui o seu Estou esperando. contato. Aliás, se você puder falar com ele, eu estou aguardando a agenda dele. Porque, assim, só para o pessoal entender, gente, hoje o portal atua em 3 subprefeituras. Jabaquara, eu vejo que tem algumas pessoas aqui da Vila Guarani que Roberto estão fazendo Bonilha, algumas grande demandas. subprefeito. Roberto, já fiz 3 ou 4 lives com o Roberto. Pessoal, a live com o Não fica com Roberto foi há 2 ciúmes, hein? semanas Você só atrás. fala com o Jabaquara? Tem que falar com a Não, gente ó, é a também. segunda live com você, hein? Não fica com ciúmes, não. Pessoal que é do Jabaquara Vila Mariana, a live com o Roberto foi há 2 semanas atrás. Então pegue o conteúdo que eu tô vendo a gente falando aqui da Vila Guarani. Tá confundindo aqui. Aqui é a live da subprefeitura do Ipiranga, porque hoje a gente atua Jabaquara, Ipiranga na região do Cursino, porque acho que a gente nem citou, mas a subprefeitura do Ipiranga atua no Sacomã, no Cursino e no Ipiranga, né? Porque no Jabaquara é para E na Jabaquara e saúde. a Vila tem um trecho da saúde, né? É que divide com a Vila Mariana, né? Vila Mariana também é saúde, Moema e Vila Mariana, não é isso? Tem uns Isso, pedaços ali. isso. É porque é difícil, né, entender essa divisão, inclusive consegue. Eu moro hoje na região do Cursino, né? Eu moro no Jardim da Saúde. E aqui o meu consegue, eu vi que é Vila Clementino. Eu falei, São nossa, quanta diferentes, coisa diferente. Então a gente precisa entender como funciona as essas coisas daí, divisões. Bom, né? e aí concluindo, né? O Rafael, ele me sucedeu, Rafael Minatogawa, um jovem super inteligente. Tenho certeza que ele fará um grande trabalho. É meu amigo e fizemos lá uma transição super republicana, como eu fiz aqui com Décio Oda, que era o subprefeito anterior. Então aqui deixo um abraço para os dois. Sobre as árvores, o principal portal é, como nós falamos na pergunta anterior, Eveline, é o SP 156. Então, através do 156, o munícipe ele vai solicitar a poda de árvore ou a remoção, caso haja o risco iminente de queda. O que acontece muitas vezes, Eveline? As pessoas entendem que é uma situação de remoção e todas as nossas equipes contratadas, elas possuem um engenheiro agrônomo. E esse engenheiro agrônomo, ele faz a avaliação e vê se a árvore é passível de remoção ou não. O que nós estamos acostumados a receber? Que a árvore suja muita calha do morador, e aí ele, né, na cabeça dele, isso gera um transtorno, e gera mesmo, porque ele tem que fazer a limpeza da calha para que não haja, né, inundação na sua casa de forma recorrente. Né? Isso gera um trabalho, porque sempre quando é a calha, né, precisa de escadas altas, enfim, gera um risco ali para ele, então ele pede para que a gente remova a árvore. E nos casos de sujeira na calha, não é o que a lei nos impõe, que somente em condição de risco que a gente faz a remoção. Fica aí um recado, né, para todos os munícipes. Então, o engenheiro agrônomo da subprefeitura faz essa avaliação e todas as autorizações de poda e de remoção de porte arbóreo é feito aqui pela subprefeitura. Então, pessoal, é importante acionar a subprefeitura. E é aquilo que ele falou, o engenheiro agrônomo que vai avaliar, porque às vezes as pessoas querem remover a árvore, mas, né, a lei ali diz que você não pode remover. Se, a gente tem que pensar que tem leis, né? Então a gente precisa seguir a lei, o subprefeito tem que seguir a lei, né? E às vezes tem coisas que vai além daquilo que você pode fazer, né?
Aliás, eu fiquei sabendo que a segunda maior árvore, que agora é a primeira, né, mais antiga, está aqui na região do Sacomã, Sim, né? Ah, a Figueira das Lágrimas. isso, É a porque mais antiga. caiu, infelizmente, caiu a do Largo do Arocho, né, que era a mais antiga, que deve ter visto o imperador, disse que tinha 200 anos a árvore, né? Então, e aí agora tem essa daí que foi que, mas assim, tá vendo alguma questão, gente? Checa, checa. Manda, que é importante ver isso daí, né? Bom, vamos aproveitar e falar de consegue, Consegue. porque às vezes eu vi aqui algumas pessoas falando de demandas que não foram atendidas, né? Não está especificando o que que foi, que gestão que foi, mas só para a gente entender que a gente também tem um outro canal que é importante. Queria que você falasse um pouquinho do Consegue do Ipiranga. O Consegue é uma reunião, é um conselho de segurança, e nesse conselho, os protagonistas desse encontro com a comunidade, com a sociedade civil, são os titulares da segurança pública no território. Você tem ali o chefe da Polícia Judiciária, que é o delegado de polícia do distrito da região, e você tem ali o comandante da Polícia Militar daquela região, que costuma ser o capitão da Polícia Militar. E nessas reuniões, Eveline, o que é o meu sentimento particular, tá? É super justo as pessoas levarem demandas de zeladoria. Isso não é um problema, é a nossa obrigação fazer o atendimento ao munícipe. Mas ali, a reunião do Consegue, que você tem ali, como eu disse, o protagonismo da segurança pública do território, eu acredito que as maiores demandas elas sejam canalizadas para a prefeitura. Isso não tem problema nenhum. Como eu disse, é a nossa obrigação. Mas hoje, com essa urgência que nós, né, em todos os órgãos, a gente vê a questão da segurança pública em pauta, eu acredito que seja importante os munícipes fazerem as demandas no que tange a maior policiamento ostensivo ou relativo aos inquéritos policiais, que é demanda dos delegados de polícia. No que tange a responsabilidade da prefeitura, todos os consegues aqui do território, que não são poucos, tem sempre um assessor aqui do gabinete, que é do meu time, aproveitando aqui para parabenizar toda a minha equipe, né? Sem a minha equipe eu não consigo fazer as entregas que nós estamos fazendo. Eu disse, né, no começo da live, estamos aqui apenas há 50 dias e eu acredito que a população do Ipiranga já vê os resultados que nós estamos fazendo, principalmente na questão de limpeza urbana. Voltando lá para o Consegue, eu fico super à disposição. Lá a gente recebe dezenas de demandas diversas e variadas e, como eu disse, cada assessor acompanha um consegue do território, não somente o do Ipiranga, para coletar todas as demandas e trazer aqui para a gente fazer a distribuição nos departamentos competentes, por exemplo, uma poda de árvore, um corte de grama, uma limpeza de bueiro, enfim, todas essas demandas que a gente realiza aqui na subprefeitura. Maravilha. Eu queria falar um pouquinho agora, eu quero falar da parte do descarte de lixo, que aliás você está fazendo um trabalho fantástico a respeito disso. Acho que a gente até podia entrar já nesse assunto. Depois eu entrar no outro assunto aqui que o pessoal está falando do Smart Sampa aqui, que também é um negócio bem bacana para a gente falar. Mas vamos falar do descarte regular. Eu estou vendo que você está trabalhando para caramba, inclusive final de semana. Eu vejo lá cedinho tá o Luiz Felipe na rua com o seu crachá trabalhando, né, vendo a questão desse descarte. Tem até uma pessoa que perguntou se você sabe dizer quantas toneladas de lixo vocês têm removido aí, né? E aquela coisa, tem muita questão do descarte regular da população ali. Eu já vi descartes aqui de pessoas parece que jogaram a sala inteira, né, de estar. Foi o sofá, a cadeira, e tudo isso vai entupindo, vai causando caos na cidade, né, as enchentes. Fala um pouquinho desse trabalho que você está fazendo, né, dessa parte de limpeza dos córregos e tudo mais. Se você souber o número de lixo que vocês tiraram também, que a pessoa perguntou, e como que a gente pode denunciar, né, porque tem vários pontos viciados também, né, que
Vocês vão lá, limpam, as pessoas vão lá e colocam de novo. Bom, Eveline, ótima pergunta. O prefeito, quando me convidou, ele fez alguns pedidos. Um deles foi esse, Severine. Aqui no Ipiranga, nós temos aproximadamente 200 pontos viciados de descarte irregular de entulho. E desses 200, nós temos, né, de uma forma híbrida, aqueles que são aqueles caminhões que descartam, né, que eles andando fazem o descarte das caçambas, e outros de carroceiros, e outros que, né, a população vai lá e vê o ponto cheio de entulho, aproveita e joga o seu entulho também. E nós temos aqui na região ecopontos, e eu até fiz um post, né, parabenizando o senhor Clécio, se eu não me engano foi o nome dele, que ele saiu do Campo Si para descartar os seus entulhos, a sua cama, o seu sofá que ele tinha trocado no ecoponto da Tereza Cristina. Mas assim, Eveline, nós aqui, como eu falei, né, o prefeito nos pediu para que a gente trabalhasse, né, de forma incisiva e declaramos guerra na questão contra o lixo e o descarte irregular. Todos os dias, as equipes de zeladoria, elas fazem sua manutenção regular, que é a limpeza de vias, corte de grama, remoção de entulho, enfim. E, além disso, nós estamos, como você disse, fazendo os mutirões aos sábados, onde a gente concentra todos os serviços da subprefeitura em grandes avenidas, e nós estamos fazendo esses serviços todos os sábados. Mas, além desse trabalho de zeladoria, a questão que a gente está batendo muito forte, isso com os munícipes, com a população, é a questão de conscientização. Porque se não tiver essa conscientização, a gente não consegue ganhar, por exemplo, o espaço que a gente limpa todos os dias. Se ali não tiver uma conscientização, por exemplo, se o filho não chegar no seu pai e falar, pai, ali não é bom você fazer esse descarte, porque ali você vai fazer com que os bueiros fiquem entupidos, que ali vai gerar um ponto de enchente. Eu acho que a gente não vai conseguir vencer se não tiver essa conscientização. E é isso que eu falei. Da limpeza feita, as pessoas não podem fazer esses descartes. Então, a questão da fiscalização eu vejo que é muito importante. Respondendo a sua pergunta, as denúncias são feitas através do 156 ou através da GCM ambiental, que o Luan vai colocar o número aqui no chat. Então, Everine, até pedir um socorro para ti. O Luan vai Qual que é o nome pôr. do órgão? Desculpa. Não entendi? A GCM. Da A GCM. Guarda Civil Metropolitana. E quem cuida dessa fiscalização da GCM é a GCM Ambiental, que faz essa fiscalização. Ambiental. Isso. Pede para o Luan, manda para mim no WhatsApp, Luan, que eu vou atualizar no texto que eu vou colocar na legenda e vou colocar já a informação para as pessoas saberem como denunciar, né? Eu já anotei aqui que é pelo 156 ou então pelo número da GCM Ambiental. Eu não sei porque para mim não está aparecendo a mensagem do Luan quando ele coloca aqui na tela. Você disse que viu? Eu fiz um teste, mandei uma mensagem também, eu não estou conseguindo, acho que é porque tem muita mensagem e o Instagram ele acaba dando uma selecionada aqui, aí não está aparecendo, mas a gente vai deixar, pessoal, o número, tá? Se você quiser falar o número, eu já até anoto aqui. O número da GCM Ambiental. Sim. A gente vai colocar aqui no chat, ou se não, se ele não conseguir, eu coloco aqui. Eu coloco aqui. Manda no WhatsApp para mim que eu já anoto aqui para botar, para atualizar na legenda. Porque tudo que a gente puder deixar de informação, a gente vai deixar, pessoal, para que vocês saibam o canal correto. Mas tem que buscar o canal, gente. Boa. Porque às vezes as pessoas postam na internet esperando ter um resultado, mas assim, existe um processo para as coisas acontecerem, né? A gente precisa entender como funcionam as coisas para a gente poder trazer a informação, né? Buscar o canal correto para poder ter acesso. E é super simples usar, principalmente o aplicativo. Eu adorei o aplicativo. Achei super simples de fazer, de mandar demanda, atualiza, manda, tudo bonitinho. Ele colocou aí, para mim não apareceu. E, Eveline, até para eu estava até para pedir
pedir socorro e ajuda do seu canal, que é Vamos lá. super visto, é ajudar nessa conscientização. A gente tem que ir ali, olha, falar, reiterar, postar. Outro dia eu fiz um post de crianças andando no meio do lixo. Aquilo não pode ser normal, Eveline. Eu não sei se Não você pode. chegou a ver esse meu post. Esse das crianças eu não vi, eu vejo vários, mas esse das crianças eu não. E eu, como Depois mãe, eu mando me para dá até você, um aperto no coração ver um negócio porque não desse. tem sentido nenhum. Ali as crianças saindo da escola andando no meio dos entulhos de Ah, eu sofá, vi de sim. cama. Esse eu vi que você está falando. É muito, parece assim que teve uma E é um guerra, ponto né? viciado, é um ponto viciado que a gente limpa ali toda semana. E toda semana tá cheio de lixo. Enfim, e aí nós fomos lá na escola, conversamos com os diretores para que a gente faça um trabalho ali de conscientização. Aproveitando também, Eveline, falar os dados dos nossos mutirões. Vamos Nós lá. fizemos 8 até agora, 8 mutirões. Eu estou aqui há 50 dias. Todos os sábados, a gente, como eu disse, escolhe uma grande avenida para esse trabalho. Adivinha a quantidade de toneladas que a gente retirou somente nos mutirões? Você tem uma Em ideia? 8 mutirões? Caramba, muitas Foram toneladas. 8 mutirões. A E aí, pessoal, alguém dá média, um palpite? Caramba, não tem ideia. Deve ter sido muita coisa. Porque a gente vê, né, oito- quando a gente passa. 82 toneladas, Eveline. 82 toneladas, Toneladas gente. em 8 mutirões. Ou seja, ficaria aí mais ou menos 10 toneladas por mutirão, em média. Olha, Luiz, eu não consigo entender por que que as pessoas não vão no ecoponto. Como é que funciona o ecoponto? Você pode falar um pouquinho? Por que será que as pessoas não vão? Será que é falta de informação? Porque eu não consigo entender jogar o lixo na rua, gente. Se tem a oportunidade de jogar num lugar apropriado para isso, né? Se você quiser comentar o funcionamento, ó, o Parque Ourives está aqui, agradecer ao seu prefeito Luiz Felipe e sua equipe pelo trabalho incansável na região do Savério. Após 3 gestões sem solução, finalmente tivemos avanços reais aqui e seguimos juntos. Eu não sei quem que é o responsável da página, mas ele mandou aqui Parque Ourives. Muito Você deve bom. saber quem é. A página, né, sempre nos marca quando. E não só a página do Parque Ourives, né? Outras páginas. Você já me mandou demanda, o Ipirangando já me mandou demanda. Mandar aqui um abraço para Andréia. André é uma Temos aí amiga querida. é, Ela é minha amiga. moradores da Praça Pinheiro da Cunha, moradores do Heliópolis. Eu tenho muitos amigos lá, né? Eu tenho o Buiú, tenho o Chico, tenho o Paulinho, todos eles, meus amigos, eles me mandam demanda de noite, Eveline. E aí a gente, né, logicamente, sempre verificando se tem ordem de serviço aberta, para que a gente, né, faça respeitando essa fila das pessoas que usam os canais oficiais. Eu sempre peço, olha, você tem demanda pelo 56 aberta? Olha, não tenho. Então faz e me passa o protocolo para eu ver como está isso na fila. Bom, E tem que ter um voltando para controle, o. né? Para as pessoas entenderem que o protocolo é o controle, até para ver que o serviço foi feito, né? E poder Isso. cobrar, né? Assim, Eveline, sobre os ecopontos. Nós temos 4 ecopontos aqui na região. E aí os ecopontos, eles trabalham em horário comercial, inclusive sábado, né? E eu vou passar aqui os endereços. Na Tereza Cristina temos um ecoponto. Na Rua Santa Cruz temos um outro ecoponto. Na Vila das Mercês temos outro e na Comandante Taylor também. Um dos objetivos aqui para mim, que eu coloquei como meta, Everine, e discuti isso hoje, né, com a nossa coordenadora de obras, a Débora, a arquiteta, sobre implantação de mais ecopontos na região. E aí também antecipo para vocês, nós temos o nosso conselho participativo aqui. São conselheiros eleitos que ganharam a eleição no ano passado e eles, através do orçamento cidadão, eles indicam obras para serem feitas no território. E um dos pedidos que já tem orçamento, recurso para isso, é a construção de novos ecopontos. Aí você me pergunta por que, né, que eles
Por que as pessoas descartam na rua? Olha, Evelina, eu não tenho a resposta. O que eu vejo que é a questão de conscientização mesmo e a questão de educação. Outro dia eu fui num Consegue, Evelina, e um morador lá muito bravo por conta de um ponto viciado de entulho. Ele brigou muito comigo. Ele me xingou bastante, falando: olha, você não está vendo, você não está fazendo nada, eu pago meus impostos e a prefeitura vai lá e limpa. Ele tem esse radar que a gente vai lá e faz o nosso trabalho, mas ele quer atribuir essa falta de educação, na verdade é mais que falta de educação, né? Hoje você descartar um entulho é um crime tipificado pela lei ambiental. Então, esses criminosos que descartam de forma irregular e o munícipe atribuindo a conduta do criminoso para mim. Aí, né, logicamente, eu ouvi e na devolutiva, o que eu falei para ele? Eu falei: olha, para você ver como é a questão de educação. Um dos maiores contratos, Eveline, da Prefeitura de São Paulo é o contrato de varrição. Nesse contrato de varrição, é a mesma empresa contratada que faz a limpeza desses pontos viciados. E aí, o que eu falei para ele? Se gasta quase R$ 1 bilhão nesses contratos de varrição da cidade inteira. O que eu disse para ele? Eu falei: olha, logicamente, Eveline, respeitando as proporções da analogia que eu vou fazer aqui. Mas para você ter uma ideia, o Japão, eu sou descendente de japonês. Quanto que você acha que o Japão, o país, gasta com contrato de varrição? Nossa, deve ser infinitamente, a gente nem deve gastar tanto como a gente gasta. Isso certamente, a gente vê vídeos na internet dos japoneses, eles mesmos limpam as ruas, né? Eles Eveline, são é isso. organizados. Não É jogam, isso. na verdade, eles nem jogam coisas no chão para começar, né? Eveline, é exatamente isso. Se gasta zero. Aqui se gasta quase R$ 1 bilhão. Lá se gasta zero. E isso que eu falei para ele. Por que se gasta zero? Porque ninguém joga um papel de bala no chão. Lá não existe lixeira na rua. Porque as pessoas produzem os seus lixos, levam isso para casa e fazem a seleção. Olha, o que é vidro, o que é plástico, e isso vai para reciclagem. Então, Sabe que eu já vi gente aqui no Brasil jogando lixo no chão e falando, é para dar emprego pro gari. Gente, que pensamento. Olha, não dá nem para falar. não Olha, dá, Eveline. realmente, a gente Quantas tem um vezes, problema Eveline? sério de educação, e aí as pessoas passam isso como se fosse um problema, de gestão, sendo que se a gente não jogasse lixo de forma irregular, não tinha necessidade de limpar coisas, né? É isso que você falou. E a gente tem que começar com as crianças, né? Eu passo isso muito para os meus filhos. Aqui em casa, eu tenho dois meninos, e não é porque é menino que não faz as coisas, faz tudo, ajuda. A gente já fez, inclusive, um vídeo para a EcoUrbis a respeito da reciclagem, e eu fiz junto com as crianças, foi bem bacana o vídeo. A gente mostrando da separação, o que que acontece com o lixo depois. Quer dizer, a gente precisa ter essa consciência e começar com as crianças, para que a próxima geração seja melhor do que a nossa, né? A gente só vai melhorar se a gente começar agora. Essa conscientização que eu estou dizendo, Eveline, porque a gente precisa, nós, né, que temos essa responsabilidade social, de fazer essa multiplicação para essa força do bem, para a gente conseguir combater essas questões que são de educação, são de a gente conseguir replicar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu já sou avô, eu sempre ensino ele. E assim, Eveline, você vê, nos carros, tem dia que você está no carro de trás e da frente joga pet para fora. Eu costumo acompanhar muita limpeza de bueiro, Eveline. Né? E a hora que você abre o bueiro, é impressionante. É pet, é plástico, é tudo que é de lixo tá lá. Aí, aquele ponto vira um ponto de alagamento, as pessoas olham, é o subprefeito que não trabalha, enfim. O que eu mais, Logicamente, Evelino, o que eu mais vejo é a questão das pessoas que não recolhem os resíduos dos seus doguinhos. A galera sai para passear, vira e mexe. Quando eu levo meus filhos, que a gente às vezes vai a pé, eu falo para eles: olha onde você pisa para você não pisar
né, no negocinho do cachorro. Tem que ficar falando isso o tempo inteiro, porque o que mais tem na rua, a pessoa sai com o pet, ela acaba não levando o saquinho para recolher, Não tem né? E aí cabimento. teve uma pessoa que mandou uma pergunta falando que ela perto da casa dela não tem lixo para jogar o saquinho com os resíduos do doguinho. E aí a pessoa pode solicitar a lixeira, né? Se não tem lixeira, um 5,5 dá para fazer essa Pode, solicitação? pode pedir lixeira. Pode pedir lixeira. Ou a É esse própria olhar que a gente tem que pessoa, ter, né? Eveline, levar os dejetos do seu doguinho e depois fazer o descarte no lixo normal. No lixo normal. Exatamente. Se não tiver onde jogar. Mas, gente, tudo dá para solicitar no 5,6, sabe? A gente Isso. precisa também parar e ver. Que às vezes as pessoas ficam esperando alguém, aquela coisa. Temos um problema, alguém tem que resolver. Pode ser você, né? Por que não? Se a gente, se todo mundo colaborar, né? Assim, eu estou proporcionando essa live para que a gente tenha informação. Luiz Felipe está disponibilizando o tempo dele ali, gentilmente, para a gente ter essa informação. Então, eu peço, inclusive, que vocês compartilhem esse conteúdo depois para que outras pessoas tenham essa informação, porque a gente só vai melhorar como população, como cidadão, se a gente colaborar. Eu morei no Canadá, né? Você falou do Japão, morei no Canadá, em Vancouver. E lá eu via muito as pessoas participando das questões da comunidade. Aqui eu vejo muito aquela questão, parece que a gente, né, que o governo é pai e mãe da gente, a gente é criança e não tem capacidade de fazer sozinho. A gente tem que ter essa independência de fazer e de correr atrás. Se eu tenho, eu mesma já abri várias demandas. Eu não fico reclamando, a pessoa às vezes olha, ai, que ninguém faz nada. Faça você também, vamos junto, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, olha o poder que a gente tem enquanto comunidade, sociedade. A gente pode fazer muita coisa para ajudar, para que não tenha tantas demandas. Às vezes vocês deixam de fazer coisas que seriam prioritárias, porque vocês têm que ir em cima de coisas que não têm necessidade, como descarte regular, carros abandonados, né? Então, viu, gente? Tira a foto ali, vai no aplicativo, vai no WhatsApp, que é bem bacana. Vamos falar. Você quer acrescentar alguma coisa ou a gente pode ir para outro tema? Eu só queria fazer um adendo, só Vamos para lá. concluir a informação dos mutirões. Então, como eu disse, né, foram 82 toneladas. 82 toneladas da questão de árvores podadas, somente nos mutirões, tá? Porque nós temos o serviço regular, que é todos os dias. 270 árvores podadas, 83 mil metros quadrados de grama cortada. Caramba, 83 Mil mil? metros Mil quadrados. E, metros. Eveline, hoje, né, avançando já que a página Parque dos Ourives, eu não sei se está aqui nos honrando com a sua participação, hoje, ali no final da Avenida dos Ourives, nós fizemos uma operação hoje, que era uma invasão de área pública, então nós entramos lá com todo o desfazimento, era uma quantidade de lixo, Eveline, absurda, absurda, e nós tiramos somente hoje desse ponto, que era uma invasão de área pública, aproximadamente 8 toneladas. Somente hoje de manhã. Eu empreguei lá mais de 40 homens, né? Que são das empresas contratadas, da minha equipe. Novamente, agradecer aqui a minha equipe, porque sem a minha equipe eu não consigo fazer essas entregas. E nessa operação, eu inclusive postei nos stories hoje. E foi muito, muito eficiente, e por isso que a gente tem um reconhecimento desses grandes atores da região, que são essas páginas igual a sua, que comunicam muito bem com a sua audiência para informar o que a gente faz, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, Verine, o que a gente faz. Verdade. E agradecer aqui um agradecimento especial para você, para todos os portais aí que fazem as nossas ações chegarem para mais pessoas. É isso aí, pessoal. A gente está trazendo informação, trazendo principalmente os canais de comunicação para que vocês possam, né, contatar a subprefeitura, né? Sigam lá, fala o teu arroba aí para o pessoal seguir para ver os seus stories também, acompanhar o trabalho que você está fazendo. É arroba Luiz com S Miyabara. É, o sobrenome japonês é meio difícil. Vai estar na Mas aí depois legenda também, gente, mas é só para quem quiser, já quiser ver, olhar lá o que você falou, a gente vai ver. Bora para falar de segurança? bora. Bora falar de Smart Sampa? Eu postei essa semana uma notícia que
a segurança na Avenida Paulista vai ter o reforço, né, da tecnologia Smart Sampa, então já começando aí. E teve uma pessoa que perguntou se tem algum projeto aqui para a região, né, voltado para o Smart Sampa, se já tem alguma informação, porque é uma coisa que vai indo aos poucos, né? Qualquer coisa que é novidade, você vai testando em alguns lugares e você vai vendo o que precisa melhorar e depois você replica, né? Precisa fazer os testes também. Se quiser falar um pouquinho dessa parte que você tem de informação. Bom, Eveline, um grande projeto de segurança pública liderada pelo nosso prefeito Ricardo Nunes, pelo secretário Orlando Morando. Mando aqui um abraço para os dois. O secretário Orlando Morando foi prefeito de São Bernardo e hoje são mais de 20 mil câmeras instaladas na cidade de São Paulo. Eu, quando entrei, Eveline, uma das primeiras reuniões que eu fiz por conta disso que eu falei, que são os pontos de descarte, foi com o secretário Orlando, pedindo socorro para ele a instalação dessas câmeras nos principais pontos de descarte. Ele prontamente me atendeu. A gente está com estudos para implantação em outros pontos. Aqui no Ipiranga tem diversas câmeras ligadas ao programa Smart Sampa na tecnologia lá no Smart, e assim, se alguém, algum da sua audiência tenha contribuição de alguns pontos, pode passar aqui para a gente, que a gente transmite à Secretaria de Segurança Urbana a instalação dessas câmeras super tecnológicas aqui no território. É preciso que as pessoas também registrem, né, as ocorrências, lembrando de sempre fazer boletim de ocorrência, né, falando de segurança, porque muitas vezes as pessoas reclamam da questão de segurança, mas não tem um registro. E a própria polícia, né, os órgãos, para poder tomarem providências, precisa ter a origem que é o boletim de ocorrência, para a gente saber onde são os pontos que são necessários também, né? Exatamente, Eveline. Porque hoje o boletim de ocorrência lavrado, a polícia militar, ela consegue, através do mapa de calor, identificar que aqui é onde que as ocorrências desses crimes estão acontecendo. E aí a polícia militar, tendo esses indicadores, eles conseguem direcionar as forças policiais para esse policiamento ostensivo nessas áreas onde os boletins de ocorrência, né, a taxa ela esteja alta. Isso é muito, muito importante. Mas um adendo, Everiri, eu não sei se você postou, mas eu sei que a Andrea fez essa postagem e nós também. A A Andréia comandante, até estava aqui, a Andréia está assistindo a gente aí. Um beijo para você, amiga. Obrigada beijo por para a perguntar. Andrea, que faz um importante trabalho igual a você. Nós tivemos uma entrevista com a jornalista da Globo, Patrícia Poeta, no programa da manhã. E uma fala cirúrgica da capitã Jaqueline, que inclusive eu tive um prazer enorme de chegar aqui e ela ser a comandante do território. Infelizmente hoje ela está em outro batalhão, mas quando eu cheguei, despachei diversas demandas aqui do território com ela, porque quando eu cheguei, Venine, meu Instagram chegaram assim dezenas de mensagens no que tange à segurança pública. E isso não é uma atribuição direta do subprefeito. Mas, assim, tive o cuidado de extrair todas essas demandas relacionadas à segurança. A capitã Jaqueline, muito gentilmente, veio até aqui o gabinete da subprefeitura, entreguei todas para ela e todas as demandas apresentadas ela colocou o policiamento ostensivo. Mas ali, aonde que ela foi cirúrgica, como eu falei? Um vagabundo, me perdoe o vocabulário, Everine, aqui no Ipiranga foi preso 6 vezes. E 6 vezes 16, né? ele é preso 16, eu e vi só isso. a ficha dele, a ficha dele, ela, a hora que abriu, não conseguiu abrir no estúdio da Patrícia Poeta. De tão Tremendo cumprido que é. absurdo. A polícia faz o trabalho dela, Eveline. Ela prende, e aí, por conta das leis, hoje o nosso Código Penal, Eveline, é de 1900, se eu não estou equivocado, eu sou advogado, mas se eu errar depois, 1941.
Meu Deus do Precisa céu, eu ter. tenho quase 100 anos. Exatamente. Então não tem cabimento, né? A polícia faz o trabalho dela e na audiência de custódia, né? Solta um vagabundo e ele volta a cometer É, os delitos, inclusive aqui na nossa região. precisa precisa ter a vítima, né? A grande questão é que muitas vezes a polícia prende o indivíduo e aí o que que acontece? Não tem alguém que vá lá para afirmar que foi ele e ela é obrigada a soltar, né? Eu vejo que assim, eu participo do PVS, do Programa de Vigilância Solidária, desde a época da pandemia, desde 2020. Eu comecei trabalhando junto com o subtenente Igor da base São Judas, você deve conhecer ele. Sim, E, muito e bom, ele que policial. me convidou para participar do PVS, participo, informo para as pessoas, porque às vezes as pessoas me mandam demandas de crimes, de assaltos. Aí você pergunta se a pessoa fez um BO, não fez um BO, ela quer que eu jogue na internet, quer muitas vezes que eu poste a cara da pessoa, mas não tem um boletim de ocorrência. Gente, a gente não pode postar foto. Ele cometeu um crime, mas ele não foi condenado nem julgado. Inclusive, eu vejo muitas pessoas reclamando: por que não chama de criminoso, chama de suspeito, não sei o quê. Todo mundo sai comentando. Só que no jornalismo você não pode chamar ninguém de criminoso até que ele tenha sido condenado, julgado, né? Falar que ele é o autor, tem essas questões, né? Imagem, então, nem se faz. Você pode. O Luiz Felipe é advogado, ele pode falar mais do que eu. Imagina você posta a foto do cara, não é o cara. Ou se alguém vai lá e mata esse cara. Quantos casos a gente tem aí de pessoas que jogaram imagem na internet falando que cometeu crime e não foi? Eu quero até ler uma mensagem. A gente postou aqui um vídeo do prefeito Ricardo Nunes falando das câmeras nas motos da GCM. E Isso. ele deixou uma mensagem na postagem aqui, ó. Ricardo Nunes deixou aqui, vou ler aqui para vocês a mensagem que o prefeito deixou. A nossa Polícia Municipal, com uso de tecnologia juntamente com a PM e a Polícia Civil, vai trazer um resultado muito positivo no combate à criminalidade. O Smart Sampa é um sucesso e os resultados têm mostrado que estamos no caminho certo. Aqui, pessoal, que quiser ver, no vídeo que eu postei, que ele falou, inclusive no evento que teve aqui da inauguração do Centro Esportivo na Vila Guarani, ele deixou a mensagem aqui na postagem falando. É que assim, tem coisa que leva um tempinho, né, galera? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque nada é da noite para o dia, né? Então a gente precisa colaborar aqui. Eu vou ler agora umas perguntas que chegaram, porque né, o tempo vai voando, né? A gente está falando bastante É. coisa. Estamos tentando trazer vários assuntos. Eu vou ler alguns comentários que foram deixados, inclusive, na na postagem, quando a gente anunciou da live, se você quiser comentar junto, ó. Tem gente falando que os buracos estão horríveis, perguntando o que Queria está falar um sendo pouquinho do feito. buraco, Eveline. É. E junto eu vou colocar uma outra coisa. A pessoa botou aqui: as calçadas e pavimentos das vias da região deixam a desejar, dificultando a mobilidade dos pedestres, especialmente idosos e pessoas com Nossa. deficiência. Quais medidas a sua prefeitura tem tomado para sanar esses problemas? Eu vejo que as calçadas aqui na região, elas foram estreitadas, né? Talvez para aumentar as vias, porque na época que foram feitas, né, não passava dois carros. Então, eu vejo muito isso. Às vezes você está andando na calçada, você se depara com uma árvore. Aí você tem que ir pela rua para você continuar em frente. Eu fico pensando na pessoa, né, que é cadeirante, uma pessoa idoso. Comenta o que você tem aí de informação para trazer sobre isso. Bom, então foram duas perguntas, né? Exatamente. As dos buracos, E e das das calçadas. calçadas. Bom, Isso. vamos lá. Para os buracos. Qual é o que nós estamos fazendo para melhorar, né, a questão dos buracos? É o asfalto novo. Eveline, é o maior programa de asfalto novo da história de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes vem trabalhando muito. Hoje são, aí depois se eu não estou enganado, são 1.380 trechos já concluídos na cidade, totalizando 18 milhões de metros quadrados de asfalto novo em toda a cidade. No Ipiranga, já foram finalizados 52 trechos. Então, 52 ruas novas com asfalto novo. Em execução, são 8 vias que estão sendo executadas. Rua Albino de Moraes, Rua Roberto Koch, Rua Belgrado, Rua Maurício, Rua Felipe Cardoso e Rua Calil Nader, AB.
e Rua Vitor Costa. Então, todas essas ruas estão recebendo o asfalto novo através da Secretaria das Subprefeituras, né, pelo nosso secretário das Subprefeituras, que é o Fabrício Cobra, foi subprefeito comigo lá na Vila Mariana, eu fui chefe de gabinete dele, mandar um abraço para ele. Então, Everine, os recapeamentos, o asfalto novo vai resolver o problema do buraco. Com relação às calçadas, muita gente, eu recebo muita demanda dessa. Olha, a calçada tá ruim, a calçada tá esburacada, a calçada tá com mato alto. Como a gente disse, a responsabilidade do passeio é do proprietário, Evelyn. Então, todo o zelo, todo o cuidado da parte de acessibilidade, da parte de mato alto na calçada é responsabilidade do munícipe, correndo o risco, caso haja uma denúncia ou caso haja uma vistoria por parte da fiscalização, serem lavradas multas pela má condição do passeio. Sabe o que eu vejo aqui? A calçada, além de ser estreita, tem gente que bota vasos enormes nas calçadas. Vasos. É Tá, assim, o vaso, assim, você não passa, a pessoa. E ela ainda bota uma planta enorme para que parece que ela quer que você desvie da frente da casa dela e você não tem acesso. Quer dizer, tem gente que toma conta da rua, né? através de um 56, ela consegue fazer essa denúncia, a nossa fiscalização irá autuar se tiver qualquer tipo de irregularidade. Né? Olha, o passeio obstruído, o passeio com buraco, o passeio em más condições, a subprefeitura vai agir para que seja coibido esse tipo de infração. Certo, tá vendo aqui? Porque, assim, gente, tem muita gente mandando mensagem aqui, só que é aquilo que eu falei, pergunta tem que ser na caixinha. Porque tudo que vai escrevendo aqui, vai subindo, a gente vai perdendo, não tem como voltar, tá? Aí eu vou ler aqui só pra gente, porque daqui a pouquinho a gente vai precisar encerrar, pessoal, porque a gente já tá dando tempinho da live, estamos tentando abordar o maior número de assuntos possíveis, é impossível em uma hora numa live você abordar tudo. Mas aí o Luiz Felipe também vai, se ele quiser complementar mais alguma coisa e falar, ele vai ter oportunidade, tá? Que mais? Teve gente falando aqui de descarte regular, a gente já falou. Teve uma questão mais específica, eu não sei se você tem alguma informação, falaram que o terreno da Alipet, que fica no início da rodovia dos imigrantes, as pessoas que tinham invadido foram retiradas, mas o terreno não foi limpo. E a abertura do muro não foi fechada. Existe algum projeto? Tem alguma coisa a ver com o que você falou hoje, não? Da retirada das 8 toneladas? Aí não, é outro Não, caso, né? é outro ponto, Eveline. É um outro ponto e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse terreno da Lipert. Beleza. Né? A pessoa, ela nos cobra a construção de um muro por conta de uma ação que nós fizemos. É assim, eu acho que primeiro, Eveline, a gente precisa, eu, né, como subprefeito, e novamente agradecer a minha equipe, porque foi uma operação que envolveu risco. Eu não sei se você sabe, foi uma operação, Eveline, nós fizemos lá por 3 oportunidades, inclusive, eu não sei se ele está aí, o Ronaldo e o Rodrigo são assessores aqui na subprefeitura que conduziram essa operação da subprefeitura, e em 2 operações que nós fizemos, uma no dia 20 e uma no dia 26, foi preso em flagrante um traficante de entorpecentes lá. Nossa. Então, assim, antes, né, eu estou falando isso porque isso foi uma grande conquista. E por que eu estou falando isso, Eveline? Nós estamos apenas há 50 dias. Essa ocupação, ela já tinha mais de um ano lá. A ocupação era ocupação do passeio, ocupação da via, com barracos, com comércio clandestino. E o prefeito nos impõe, Eveline, que a gente tenha ordem no território. E quando Rapidinho, nós chegamos. só para falar, eu fixei aqui, gente, a mensagem do Luan sobre crime ambiental. Quem quiser fazer denúncia, descarte regular 190, denúncia 157, Secretaria Municipal, não é isso? Tá certo, gente? Denúncia de descarte ou 156. E Bom, então, Everine, como eu pode continuar. estava dizendo, nas 2 operações que nós fizemos de desfazimento e retirada dessa desordem, dessa reorganização urbana, a Guarda Civil Metropolitana
fez a prisão de 2 meliantes, traficantes de entorpecente. Isso, inclusive, o prefeito, na época, ele fez a postagem, então ali nós avançamos muito. Temos que avançar mais? Sim. Quais são os projetos para Lagoa Lipete? Ah, eu esqueci de fazer uma consideração. Aproveitar aqui o ensejo, essa demanda da Lagoa Lipete, ela veio sob demanda do vereador George Ato, do gabinete dele, né? Logo quando eu cheguei, parece que tem uns prédios na frente da Lagoa Lipete. Então, sob, né, a pedido dele, falou: Felipe, não dá para ficar essa desordem na região. E prontamente, liderada, como eu disse, pelo Ronaldo e pelo Rodrigo, conseguimos fazer aquele desfazimento, culminando na prisão de 2 vagabundos traficantes de entorpecentes. E aí a gente vai avançar bastante lá. Com o quê? Para minha equipe, eu pedi para projetar ali, eu acho que cai muito bem, um parque linear, porque ele vem, né, margeando a Lagoa Lipete. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente consiga concluir esse projeto de um grande parque linear na região. Perfeito. Eu mandei de novo, deixa eu fixar o novo que eu mandei. Quer completar alguma coisa? Não, o Luan pediu para deixar fixado O novo, que esse aí tá o novo. Esse tá errado. Apaga. O novo. Ah, tá. Porque parece que não tá com o número tá errado. Isso, eu mandei o novo aí com o número certo. Com o número certo. Tá. Porque parece que tá com algum dígito errado. Não tá fixado, eu não consigo apagar. E como tá fixado, ele não consegue apagar. Deixa eu ver se eu consigo desafixar, porque ele não tá deixando. Às vezes dá uns bugs. Gente, deixa para pegar o telefone na legenda, tá? Boa. Esse aqui tem um númerozinho que tá. Eu não tô conseguindo desmarcar, não sei por que ele não tá deixando. Demorou para aparecer e agora ele. Ah, peraí, agora desafixar comentário. Pronto. Boa. Ele deixou agora. Às vezes dá uns bugzinhos, gente. É ao vivo aqui, o negócio é ao vivo, então a gente vai se virando nos 30 aqui como pode. Se o Luan quiser mandar de novo. Mandei. Mandou de novo. Mandou? Ainda não chegou aqui. Mas daqui a pouco chegando eu já fixo, mas senão a gente coloca depois na legenda, tá, pessoal? Tem aqui uma pergunta que chegou na caixinha, antes de eu colocar aqui. Eveline, vai dar tempo? A live cai com uma hora ou não? Não cai. Ah, então antes tá bom. caía. Vamos lá. Antes caía, mas a gente também, até porque você tem outros compromissos. Não, mas pode a gente vai. Vamos então lá. Vamos ler aqui, ó. Tem uma pessoa que está mandando mensagem, tá com o nome aqui Vidal. Ela mandou várias, eu vou ler aqui o que ela escreveu, tá? Sobre a lei do PSI, eu tenho 328 protocolos da PM, e os vizinhos desse bar, parece que é um bar, tem idosos, crianças, autistas. Aí ela está falando, acabem com o barulho para que nós, moradores, podemos dormir, o mínimo, né? Para um trabalhador, todos os sábados, das 23 às 5 da manhã, e ninguém faz nada, a PM passa na frente do bar e não faz nada, tem alguma coisa errada com essa atitude. Queremos ver se esse subprefeito tem a mesma rédea nesse bar. Eu não sei qual é o bar, mas aí ela falou que tem um protocolo, aí ela pode passar aí para vocês depois. Não sei se o Luan tem alguma informação. Pelo que eu tinha visto aqui, quando correu uma mensagem que é Vila Brasilina, que ela tá. Que eu acho que tem esse problema. Se você quiser falar sobre perturbação de sossego, comentar um pouquinho, né, como que está sendo o trabalho, porque a polícia tem bastante trabalho, né? Ainda tem que ver essa questão de perturbação de sossego, é complicado. Bom, Eveline, eu também ando recebendo bastante demanda relacionada à perturbação do sossego. Eu sou defensor, né, que as pessoas têm que dormir, têm que descansar. Temos alguns problemas de pancadão também, né? São aqueles encontros que eles ficam a noite inteira causando algazarra, e eu sou totalmente contra, né? Sou defensor dos trabalhadores que precisam Ela acordar. colocou aqui que é Vila Brasilina, tá? Só para confirmar. Bom, como eu disse, o PSIL, que é o órgão fiscalizador para quando ultrapassa os decibéis permitidos no auto de licença de funcionamento do comerciante, do dono do bar ou restaurante, é ligado à Secretaria das Subprefeituras. Então a gente pode, né? Depois eu pego o contato aqui da Vidal, né? Ou do Vidal, eu não sei quem acho que eu não consigo ver uma foto, acho que é uma senhora. Isso. Ela passou aqui o endereço do bar, estou até anotando, posso passar para o Luan depois. O que cabe
a subprefeitura, Eveline, a gente fazer fiscalização para ver se ele possui a licença de funcionamento. Com relação ao barulho produzido, é o PSIL. A gente pode checar com o departamento PSIL como que está o status para fiscalizar através dele. Da parte do crime, porque hoje a perturbação do sossego, Eveline, eu como operador de direito, como advogado, eu sei porque, como eu sou advogado, a gente acabou estudando isso, né? O artigo 42 do decreto 3688, inclusive, é do mesmo ano do Código Penal, Eveline, que é de 1941, ele tipifica o crime de perturbação através do artigo 42 deste decreto que eu lhe disse, que é perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheio, ele tem uma pena. É uma prisão simples, mas é uma pena. Você tira a primariedade de uma pessoa se ela estiver perturbando o sossego alheio. Logicamente, Eveline, a gente sabe, e você disse muito bem, a polícia tem ladrão, latrocida, estuprador, enfim, para fazer o combate. Olha, a perturbação é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime, a polícia tem que ir atrás de crimes mais graves. Mas hoje há essa lei. Então, as forças de segurança também são responsáveis. Eu não estou eximindo aqui da minha responsabilidade, tá, Eveline? A prefeitura também é responsável, mas as forças de segurança também devem coibir esse crime que atrapalha o trabalhador de bem, o trabalhador que tem que acordar cedo. E, Luiz, a gente mais uma vez cai na questão da educação, né? A falta de, né? A gente falou sobre a questão de jogar um papel no chão, né? Você falou, a gente falou da cultura do japonês. Exato. E mais uma vez a gente tem porque as pessoas não respeitam o espaço das outras, né? O nosso direito termina onde começa, né, o direito dos outros. Então a gente tem que entender que a gente não pode sobrepor, né? Então é conscientização, né, gente? Vamos cuidar das crianças para que a gente não tenha isso nas próximas gerações, porque tem coisa que parece que é enxugar gelo, né? As pessoas vão fazendo, vão tentando resolver. Ó, gente, só para falar, o Luan passou agora o número certinho, crime ambiental 190, denúncias no 156 e a Secretaria Municipal de Segurança, o telefone é o 3396-5830. Já anotei aqui, ele me passou aqui no WhatsApp. Você vê que eu tô aqui no olho do peixe do gato. Estou vendo tudo aqui, pegando as informações, tentando ler todos os comentários que as pessoas estão trazendo aqui. Mas, assim, é bastante coisa. Eu consegui ler das perguntas que vieram aqui. O rapaz lá do Parque Eurives mandou aqui, no Savera as pessoas estão mudando. Por conta dessa desordem, quer dizer, as pessoas já se incomodaram tanto, né, com acho que a questão do barulho, né, falta de respeito, que as pessoas estão se mudando, né, é complicado. Eu queria falar aqui um último assunto, antes da gente, né, de você fazer suas considerações, que é a respeito da questão da população de rua, né. Muita gente fala que, principalmente no pós-pandemia, aumentou muito, né, teve a questão lá da Cracolândia, que espalhou muita gente, e assim, não é uma questão só de um bairro, só de outro, é da cidade toda, a gente vê isso no país inteiro, né, a gente mora num país que é continental, gente, o tamanho, olha só, a gente tem 32 subprefeituras, né, aí tem gente que fala, porque lá na Europa a gente não dá para comparar um país que é menor que um bairro aqui, é muito mais fácil para se fazer gestão em termos, né, de proporção com o tamanho que a gente tem aqui. Então, se você quiser comentar um pouquinho, porque tem gente que acha que é só o carro passar, enfiar todo mundo, levar as pessoas da rua e esquecem das leis, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Muito boa pergunta, Eveline. Nós não temos, né, a subprefeitura como fazer remoção compulsória, obrigatória de moradores em situação de rua. Qual é o trabalho da subprefeitura? Para que haja uma reorganização urbana. O que é isso? Nós temos equipes aqui que diariamente, no período da manhã e no período da tarde, a gente realiza a limpeza de espaços
inclusive onde tem moradores em situação de rua. E como funciona isso? É o que eu disse, a gente não vai lá e tira, olha, arranca a pessoa de lá. A prefeitura, ela tem a Secretaria de Assistência Social. Antes de realizarmos essas ações de zeladoria, onde temos essa população vulnerável, a Secretaria de Assistência Social faz as abordagens aos moradores. E o que consiste essas abordagens? A Secretaria oferece vagas de acolhimento, ou através de um CTA, que é um Centro Temporário de Atendimento, ou através de um hotel social. Você sabia, Eveline, que o prefeito Ricardo Nunes, ele contrata vagas de hotel para fazer o acolhimento dessa população? Não sabia. Se quiser É. comentar, então, para a gente entender como é que funciona. Não, vagas de hotel. Assistente social vai lá para o morador em situação de rua, fala, olha, na rua não é legal você ficar. Aí você vai, né, ficar vulnerável, e oferta essas vagas aos moradores. Como eu disse, não é apenas vaga de hotel, é o que tem disponível na rede. Uhum. Inclusive, as vilas reencontro, eu não sei se você conhece, são aquelas Conheço. casas pequenas que as pessoas podem levar, né, a sua família. Então, são diversas políticas públicas para atendimento dessa população. O que acontece, Severine? Muitas vezes, essas pessoas, ela cria vínculo ali na rua e elas não aceitam esses atendimentos. Ou seja, o que a gente faz e o assistente social que faz essa abordagem, qual é a mensagem que ele passa? Olha, se você não está aceitando essas vagas que nós estamos ofertando, daqui uma semana, no dia tal, a tal hora, a equipe da subprefeitura vai passar aqui para fazer essa organização, porque também, Eveline, não dá, os moradores, eles costumam receber muitas doações. Sim. E ali, ele vai acumulando muita coisa, acumula comida, ele almoça, ele janta e depois deixa tudo espalhado, aquilo fica uma confusão. Aí é nossa responsabilidade reorganizar esse espaço com a limpeza. Então, o assistente social fala, olha, dia tal, a subprefeitura vai passar para limpar esses espaços. Quais são as obrigações dele? Ele pode ter a barraca dele, mas desde que ele use a barraca à noite apenas para dormir. A barraca de dia, ele faz obstrução de passeios, faz obstrução de ponto de ônibus, faz obstrução de entrada de metrô ou entrada do terminal. E isso, o regramento atual não permite que ele fique com a barraca de dia. De noite, ele pode. Então, nós temos, né, a Prefeitura de São Paulo tem essas políticas de oferecerem as vagas a essa população vulnerável. E, infelizmente, por N motivos, eles acabam não aceitando e, portanto, depois da pandemia, essa população ela aumentou muito e, com certeza, precisa desses cuidados especiais através da Secretaria de Assistência Social. O que também é muito importante, Eveline, a gente faz esse trabalho de zeladoria em locais onde tem moradores de rua, mas também o prefeito Ricardo Nunes tem as operações de baixa temperatura e de altas temperaturas. O que consiste esses trabalhos? De baixa temperatura, quando os termômetros marcam abaixo de 13 graus, toda a Secretaria de Assistência Social, todas as subprefeituras, inclusive nós, subprefeitos, a gente sai na rua distribuindo cobertor para essas pessoas vulneráveis. E nas altas temperaturas, distribuição de água em pontos específicos da cidade para fazer a hidratação dessa população e também não só de humanos, mas também de pets, com a distribuição de água para os cachorrinhos da nossa região e da cidade inteira. Já fiz um vídeo aqui sobre baixas temperaturas para alertar as pessoas, né, de como proceder para ajudar, né? Porque às vezes está vendo alguém
É só você ligar, né? Não precisa se comprometer, que às vezes as pessoas, mas aí eu vou ter que ficar aqui, vou ter que esperar alguém chegar. Não. Você liga, dá as características da pessoa e, Isso, né, a prefeitura atua. É só você ligar tudo no 56, pessoal. Já viram que é tudo no 56. 56 é o perfeito. canal. Às vezes as pessoas falam que o 56, né, não funciona. Se é uma demanda que você está vendo que está muito difícil, você tem oportunidade de levar, não consegue. Você participa, né, Luiz Felipe, dos Consegue, você está lá, a pessoa pode levar uma demanda para você, ali pessoalmente também, alguma dificuldade. Então dá para trazer bastante coisa. Ó, eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada nos assuntos assim que foram trazidos, as principais dúvidas que as pessoas têm. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por essa super oportunidade. Você sabe que eu estava ansiosa para fazer live com você aqui. Era para ter sido semana passada, não deu, a gente conseguiu para essa semana. Me ajuda lá com o Rafael da Sub da Vila Vou falar. Mariana. O pessoal do Jabaquara, a live com o Superfeito de Jabaquara foi há 2 semanas. Confere que está lá. Essa live é para o pessoal do Ipiranga, região do Cursinho, em torno. E a gente aguarda para trazer para o pessoal da Sub da Vila Mariana, o pessoal da região da Saúde, São Judas, para também trazer o conteúdo aí para vocês, que são as 3 subprefeituras que a gente atua, né? Então, eu quero te agradecer o Luan também, que me ajudou bastante, tem me ajudado bastante aí nos bastidores. Tem tanta coisa que acontece, né, Luan? E aí eu quero agradecer e deixar esse espaço agora para você fazer as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que você queira, né? E lembrar o pessoal, gente. Só tem uma coisa, um recadinho que é legal passar para o pessoal, que ninguém perguntou, mas como eu fiz na live com o subprefeito de Jabaquara, o pessoal falou sobre iluminação pública. Tem um app agora que é o Ilumina SP. Se você tiver com algum problema de iluminação na sua rua, gente, Ilumina SP, baixa o app, é super tranquilo de baixar e você pode fazer a solicitação por lá também, tá bom? Por favor, Luiz Felipe, a palavra é sua. Somente agradecer, Verinê, por esse trabalho de levar a nossa mensagem, né, compartilhar o que a subprefeitura faz. Muita gente não sabe quais são os serviços. Eu acho que foi uma grande oportunidade aí de a gente bater esse papo super descontraído para falar das nossas conquistas, dos nossos desafios. Sábado agora a gente vai fazer um mutirão na Avenida Presidente Wilson e lá, né, tem muitas demandas. E, novamente, Everine, agradecer a segunda vez que eu estou aqui, muito feliz com essa participação. Você tem uma grande audiência, você tem esse mega trabalho aí, né, no seu portal. Eu fico aqui super à disposição. Quando você quiser falar conosco, é só chamar a gente aí, me chamar o Juan, que a gente faz esses bate-papos aí que são super produtivos, super positivos, que a gente consegue passar essa mensagem aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, compartilha essa live, vou deixar salva. Como eu falei no início da live, os contatos, eu vou deixar tudo na legenda. Já tem uma legenda pronta que eu vou colocar aqui. Eu vou salvar essa live primeiro para a gente garantir que ela vai ficar salva. Depois eu edito a legenda, boto. Se estiver em branco, espera um pouquinho que já vai ter a legenda. E depois eu vou subir a live para o YouTube também. Eu estou colocando os conteúdos que a gente está fazendo para o YouTube do Portal Guia Digital. Segue lá também, a gente está em várias redes, Instagram, Facebook, TikTok, Threads e agora também no YouTube. Estamos Muito bom. tentando pegar tudo que é lugar. E a gente também tem os portais individuais, só para o pessoal saber. Aqui para a região tem o portal Cursino, quem não segue, segue lá. A gente tem o portal Vila Guarani para a região do Jabaquara, o portal Saúde SP e o portal Vila Mariana SP, para quem for dessas regiões aí também, para trazer coisa mais específica também. E aqui no portal Guia Digital a gente traz das 3 subprefeituras. Uma hora posta no Jabaquara, uma hora aqui do Cursinho Ipiranga, outra hora a gente posta da Vila Mariana Saúde. Então a gente traz tudo que está aqui nesse pedacinho. E eu quero agradecer todo mundo que assistiu a live com a gente até agora, quem trouxe perguntas, quem tiver alguma dúvida, segue as redes sociais, vai estar tudo na descrição também. E é isso, querido. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E, pessoal, a gente vai tentar marcar com o Rafael. Tem gente falando assim, eu quero que tenha a live com... Que a gente da Vila Mariana está assistindo que quer a live com o subprefeito da Vila Mariana. Então, já Vou fala falar para ele que está sendo com ele. requisitado aqui. Vamos fazer que vai ser muito bacana esse bate-papo aí também, tá bom? Muito obrigada. Mais uma vez, uma boa tarde para todo mundo e até a próxima live. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.